Olá, gente! Então, hoje vamos para uma curta aula sobre conceitos e dúvidas de plágio. Essa aula faz parte do curso de Metodologias Ativas. Eu sou Patrícia Turazzi e eu estou aqui com o professor Alberto. Oi, tudo bem? Quantos de vocês sabem a respeito de plágio? Quantos de vocês sabem quando estão fazendo plágio e quando não estão fazendo plágio? Tem uma pesquisa da Unicamp que diz que 87% das estudantes que chegam no nível superior, na universidade, não sabem o que é plágio. Exatamente. Eu acho que a pesquisa até ela fala um pouquinho sobre integridade acadêmica, né? Então, a necessidade talvez de a gente definir, né, como universidade, o que é plágio e o que não é, principalmente para os estudantes que estão iniciando o curso, né? E aí, a gente tem aqui uma definição de um dicionário de Oxford com o Google também, do que é plágio, né? Então, ela é uma apresentação feita, e uma apresentação aqui de modo genérico, como de sua própria autoria, de trabalho ou obra intelectual produzida por outra pessoa. Então, a apresentação pode ser essa apresentação que a gente está usando aqui, pode ser um texto acadêmico, pode ser um vídeo, pode ser uma música. Então, a gente tomar muito cuidado do que a gente apresenta e, e se é produzido por outra pessoa, né? E aí, ou seja, o que a gente quer dizer, né? Com o que é plágio, o que aquele conceito do dicionário quer dizer, né? Então, é o ato de assinar, e assinar aqui, novamente, o nosso ato, né? De apresentar algo, publicar uma obra, texto, música, vídeo, imagem, tanto em partes como na íntegra, sem a permissão do autor, no caso de obras com direito reservado, ou reconhecimento de fonte, no caso de obras públicas. Obras de direito reservado, música normalmente, né, vídeo, e obras públicas, aqui a gente tem um caso bem clássico para a academia, né, para a universidade, que é uma dissertação, um artigo ou uma monografia. E aqui a gente tem exemplos, né? Utilizar fontes de texto acadêmico, que é o caso, né, da obra pública, sem dar o devido crédito ao autor daquelas ideias, ou apresentar uma imagem sem a permissão do autor em apresentações, sem o devido crédito. Então, vamos fazer uma reflexão. Quem aqui já fez plágio? Sem querer, sabe? Não, ninguém está julgando, mas quem aqui já fez plágio? Quem aqui já se apoderou da ideia de alguém? Às vezes a gente faz isso até conversando com os nossos colegas, né? A gente ouve uma ideia muito legal e a gente repete ela. E não dá o crédito de onde tirou. Por que a gente faz isso? Talvez seja até por insegurança. A gente quer, né, tentar parecer assim que faz parte daquele meio, que está bem colocado. Então vamos refletir. Será que eu faço plágio sem querer? Será que quando eu estou escrevendo, produzindo um trabalho, eu estou escrevendo com as minhas ideias, com as minhas palavras, com as ideias de outros, as palavras de outros, as imagens de outros, os diagramas de outros, os vídeos, as fotografias de outros? Será que eu estou fazendo isso? Essa reflexão é importante porque as ideias das pessoas são pedaços de sua felicidade, né? Pensa bem, você trabalhou, produziu um vídeo, um objeto, um quadro, uma fotografia, uma música, e daqui 6 meses alguém posta lá no YouTube e diz que é dele. Como que você vai se sentir? E, de novo, eu pergunto, a gente faz plágio sem querer? Né? Será que eu não estou só parafraseando a ideia de outras pessoas?
e dizendo que sou eu, que é a minha ideia? Né? O que é parafrasear? Parafrasear é a gente escrever a mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma consequência, mas eu mudo as palavras. Eu escrevo com palavras diferentes. Eu vou no sinônimos.com para escrever, né? Vamos ver um exemplo disso. Então, eu tenho um texto original. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro, o motorista fugiu, não prestou socorro, porém algumas pessoas conseguiram anotar a placa. Aí eu vou e escrevo no meu trabalho. E é meu texto, porque eu escrevi: ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher, a placa foi anotada por testemunhas no local, o motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Viu? Eu escrevi. É diferente? Será? Ou será que eu estou fazendo plágio? Estou fazendo plágio, né? A ideia é a mesma. A mulher foi atropelada. O motorista atropelou ela. Ele fugiu. Testemunhas anotaram a placa. São os mesmos fatos. Portanto, se você não está citando a fonte, você está fazendo plágio. Se você está citando a fonte, você está só parafraseando e está tudo certo. Então aqui, faço plágio sem querer, né? Como a professora Patrícia falou, estou citando as fontes, ainda que reescrevamos toda a ideia com uma paráfrase, né? Devemos citar o autor original, que é a nossa referência e a nossa inspiração, né? Então, novamente, acho que é muito interessante o exemplo que foi dado, porque a gente consegue ver que, sim, o texto é diferente, né? Mas as ideias que a gente quer passar são iguais, né? A gente pegou as ideias de uma pessoa, reescreveu e colocou como sendo nossa, né? Então, não, na verdade, a nossa não é, aquela ideia não é nossa, não foi produzida por nós, né? Então, ela é um plágio, sim, né? Com certeza. E aqui, só para a gente também falar, né? Tá, mas então eu tenho que repetir tudo, né? Tenho que ter certeza de tudo, sim, em parte, né? Claro que tem coisas que não são plágio também. Por exemplo, datas que são datas conhecidas por nós, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui está uma brincadeira, né? Pedro Álvares Cabral, que descobriu, entre aspas, né? O Brasil em 1500, segundo Ernesto, em 1920? Não, 1820? Não, é uma data conhecida, né? Então a gente sabe que o Brasil, né, iniciou a colonização em 1500. Ou fatos e fenômenos, né? No caso, para a gente da arquitetura, né? Segundo José, 1990, que é uma citação, a face leste recebe sol da manhã. Não, isso é um fato também, né? O sol nasce de manhã. Se a gente olhar uma carta solar, a gente vai ver isso. Então é um fato, né? Ou uma verdade, né? Um axioma, por exemplo, né? Segundo Hamilton, 1720, 2 mais 2 são 4. Não, não preciso dele para me dizer isso, né? É só pegar duas canetas com dois lápis do outro lado e contar, e isso vai dar 4. Então, isso também é um fato, né? Algo que acontece. Então, não é plágio isso, não precisa citar essas coisas, né? Então, só para recapitular, né? Pensem sempre, eu estou escrevendo com as minhas palavras, eu estou escrevendo, né? Estou repetindo as palavras de outros ou com a minha palavra? Ou eu estou parafraseando as ideias. E nesse caso, eu estou citando a fonte? Muito importante, né? Gente, é isso. Eu espero que a gente tenha esclarecido para vocês alguns conceitos, algumas dúvidas, o que é plágio, do que não é plágio. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês se sintam à vontade para entrar em contato comigo e com o professor Alberto. Valeu, obrigado. Os nossos e-mails estão aqui. E qualquer dúvida, como a professora Patrícia falou, nos deem um alô aí. Até mais.